Bom, nesse slide aqui, a gente comenta um pouco sobre a distribuição de pressão. Então, a gente, através de uma avaliação da distribuição de pressão num corpo, né, totalmente submerso, a gente observa, então, que a variação de pressão no plano horizontal não existe, né, ou seja, a pressão é constante, dpdx, dpdy, C igual a zero, quer dizer que não existe variação de pressão na direção x nem na direção y, ou seja, no plano horizontal a pressão é constante, e que a pressão varia na direção z, na direção vertical, dada esta lei aqui, né? Então, a variação corresponde a menos ρg, menos a densidade absoluta do fluido vezes a aceleração da gravidade. E a gente tem essa expressão aqui, matemática, da variação de pressão, como é que ela se comporta ao longo da distância, né, Z. Então, para calcular essa variação de pressão, eu preciso usar essa regra aqui. E aí, quando a gente integra, considerando que o fluido ele é incompressível, ou seja, que não vai existir variação da massa específica ou densidade absoluta, né, esse ρ aqui, né, pode ter duas maneiras diferentes de chamar ele. Quando a gente está considerando que a massa específica ela é constante, que é razoável em alguns casos, né? Alguns casos é razoável considerar que é constante. Por exemplo, quando você está trabalhando com líquidos, né? Os líquidos têm uma baixa capacidade de compressão, então eles são ditos, né? São considerados muitas vezes como fluidos incompressíveis. E aí a gente pode assumir que a massa específica do fluido ela não varia muito. Então, para essa situação, não vejo nenhum problema, né, de quando a gente fazer a integração aqui para calcular o P, a gente colocar para fora da integral aqui a massa específica, uma vez que para líquidos, né, esse fluido pode ser considerado incompressível. Tem gente pedindo para entrar aqui, só que não, talvez tenha desistido. E a aceleração da gravidade, né, ela varia pouco, né, de local para local, assim, em função da latitude, mas, enfim, é constante. É uma constante. E aí, para essa situação, aí a gente tem essa equação aqui, que é a equação fundamental da hidrostática, que vocês conhecem bem, certo? Isso aqui é a integração em relação a Z, onde o Z está apontado para cima, né? O Z é a direção vertical, só que o sentido positivo é para cima, e o H é o mesmo eixo, né? Só que apontado para baixo. Então, a direção vertical também é apontada para baixo. Então, se a gente está trabalhando com líquidos, é muito mais conveniente trabalhar com o eixo H do que com Z. Por quê? Porque para líquidos, a pressão ela aumenta à medida que a profundidade também aumenta. Então, à medida que eu vou caminhando aqui para baixo, a profundidade vai aumentando e aí a pressão também vai aumentando para líquidos. Tá? Então, aqui é mais, enfim, se adota mais trabalhar com esse tipo de eixo, né, o eixo H, para resolver problemas envolvendo líquidos. Tá? Então, basicamente é isso. Essa equação aqui fundamental vem através dessa equação aqui, que é uma equação diferencial, e para sair daqui e chegar aqui, a gente tem que assumir que a massa específica e a aceleração da gravidade não vão variar nesse espaço aqui, nesse DZ, né? Nesses limites de integração aqui do DZ. Tá? Então, basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua questão aí. Ficou claro, professor. Obrigado. Ficou claro agora? Beleza. Aí o que acontece? Só abrindo um parênteses aqui. Quando a gente está trabalhando com gases, os gases, eles são altamente compressíveis, né? Então, eles mudam muito, né, a massa específica em função de temperatura ou, enfim, de alguma
de alguma alteração da condição de ambiente também. Então, considerar que eles são incompressíveis e usar essa equação aqui, muitas vezes é um erro, né? Muitas vezes é um erro, porque a massa específica vai variar ao longo do Z, muitas vezes, vai variar ao longo desse eixo vertical. E, nesses casos, a equação fundamental da hidrostática que vocês viram lá na física, né, parece que é uma lei, né? Parece que é uma leizinha. Não, isso aqui eu vou usar para tudo que é canto aqui, ó. P igual a P0 mais ρGH. Isso aqui já decorei até para o Enem, né? Está decorado isso aqui desde o Enem. Mas isso aqui só é válido para essa condição, quando a massa específica ela é constante ao longo do eixo, né, desses limites de integração que você está trabalhando. Imagina que o limite de integração ali para Z é 5 km. Você quer sair da superfície, né, da Terra até 5 km em altitude. Você quer fazer uma integração ali para calcular qual é a pressão a 5 km de altitude a pressão atmosférica, né? Lá em cima, 5 km da superfície. E aí você tem que, para usar essa expressão aqui, você teria que assumir que a massa específica do ar não está variando dentro desses 5 km. E isso não é verdade. A densidade, a gente sabe que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Ou seja, a densidade ela vai diminuindo do ar à medida que eu vou aumentando, né, a altitude. Então, isso aí já não é mais válido. Então, usar essa expressão aqui que vocês sabem bem, né, já desde muito tempo, né, não é válido. E aí eu teria que resolver o problema usando essa expressão, que é a equação original. Eu precisaria dessa expressão aqui, essa lei, né, para resolver esse problema. E eu não poderia resolver por isso aqui. Então, tem esses detalhes aí, né, que, né, no caso, assim, para líquidos, beleza, você pode usar isso aqui numa boa, mas para gases, a depender do limite de integração, já não recomendo, né, usar essa expressão aqui. O erro vai ser muito grande, né, o erro agregado vai ser muito grande na resposta final. Beleza? Alguém quer fazer mais um comentário, tirar alguma dúvida? Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Já que vocês não têm mais dúvidas, né, sobre o assunto, assim, o silêncio, muitas vezes, ele fala muita coisa, né? Não é filosofia, não, mas realmente fala um pouco. Eu estou acompanhando a questão do que está sendo consumido, né, ao longo dessas semanas, aí, o consumo do material. Isso, como eu falei para vocês, desde o começo do curso eu consigo acompanhar. Outra coisa é a falta, né, a baixa presença aí nas aulas síncronas, né, e parece que esse indicador aí vai piorar à medida que a gente vai andando, né, para frente. Por quê? Porque à medida que a gente não acompanha o conteúdo, não vale a pena mais, né, na cabeça do aluno ele faz, pô, não vale a pena eu assistir a aula síncrona, né, porque eu não assisti a aula. Se eu não assistir a aula, eu vou estar lá e vou ficar voando, né, porque o professor ele não vai dar uma aula, ele vai fazer só tirar dúvidas e eu não tenho dúvida porque eu não vi o material. E esse número aí, né, de 21 pessoas, 20 pessoas presentes hoje, para mim, bate muito com o que eu estou acompanhando de consumo de material. Eu não sei, como eu falei para vocês no começo do curso, né, eu não sei exatamente quem consumiu, quem está consumindo o material, tá? Mas eu tenho uma noção
da quantidade de horas, né, de consumo de cada vídeo, né, que eu passo para vocês durante a semana. Então, eu faço... É uma conta bem simples. Eu pego o começo da semana e até a data de hoje, né, e vejo quantas horas de consumo e e vejo a quantidade das pessoas que estão na turma, né? E eu estou vendo, né, que ali a gente está tendo um consumo ali, né, de 30%, 40%, né, daquele material, né? Então é muito preocupante. Isso quer dizer que os alunos, né, a maioria, não é a minoria não, era para ser diferente, né? Era para ser uma minoria muito pequenininha, né, de alunos que não conseguiram acompanhar por algum motivo, né? Por algum motivo pessoal, enfim, algum problema que aconteceu. E o que a gente está acontecendo é o inverso, pessoal. É o inverso, ou seja, a maioria da turma, ela não está assistindo às aulas, a maioria não está assistindo às aulas. E está acontecendo o reflexo, né, nas aulas síncronas, que é a baixa participação, e vai piorar. Se continuar nessa mesma pegada, a tendência é que o número de participantes nas aulas síncronas, né, para tirar dúvidas, para discutir, seja cada vez menor. Então, eu particularmente estou muito preocupado. Bom, o que é que eu espero também nas provas? Eu espero já uma resposta muito negativa, né? Em função dessa baixa adesão ao método de ensino. Então, se as pessoas não estão conseguindo acompanhar, ou, enfim, por algum motivo, o efeito disso vai vir na prova. E eu não estou esperando também uma boa avaliação. Enfim, se eu estivesse no meu lugar, provavelmente também vocês não iam esperar uma boa resposta, né, em termos de avaliação da turma onde muito mais da metade não está acompanhando as aulas e não está assistindo às aulas também síncronas, né? Então, se vir alguma coisa diferente, aí o que é que vocês acham? Não é de se estranhar, né? A maioria da turma, notas boas, para mim seria muito estranho, muito fora do normal, né? Como é que um aluno que não assiste às aulas consegue tirar uma nota boa numa prova de fenômenos, né? Sem assistir às aulas. Enfim, isso é totalmente fora da realidade, né? Não existe isso. Bom, eu assim, queria deixar até aberto para que vocês falassem um pouquinho da experiência da metodologia que a gente está aplicando aqui, que já foi aplicada no semestre anterior. Eu aplico essa metodologia com todas as minhas turmas e queria deixar aberto aqui para vocês falarem um pouquinho, né, sobre se existe alguma dificuldade no acompanhamento de conteúdo em si. Tá? Então, deixo aqui aberto um pouco, caso vocês fiquem à vontade aí para falar, porque é muito importante ter um feedback, né, da metodologia de ensino. Se alguém quiser falar, tá aberto aí para... Professor, eu gosto do método, porque eu tenho a oportunidade de acompanhar, independente de horário, o conteúdo. Para mim, eu acho bom, sabe? Eu tenho acesso ao conteúdo da hora que, tipo, eu vou assistir uma aula, eu posso, e vou assistir, tipo, eu posso pausar, posso rever se eu quiser. Eu gosto, eu particularmente gosto. E também eu consigo acompanhar as aulas, quando tem aula síncrona, né, no caso. Para mim, tá sendo bom. Sim. Tá, tranquilo. Então, muito importante, assim, um feedback positivo. Também penso que é uma forma bem interessante, né? Como você falou, tá disponível a hora que vocês quiserem, né? A hora que vocês, por exemplo, tiverem mais... com a cabeça mais tranquila, né? Para ver um vídeo, né? Para assistir uma aula, vocês podem definir isso, né? A hora que vocês quiserem, né, assistir, né?
Às vezes, né, um aluno tem mais facilidade de aprender assim quando acorda, mas tem outros que têm mais facilidade de aprender no final do dia, quando tudo está mais tranquilo, né, quando, sei lá, a maioria das pessoas na casa já foram dormir, e aí a casa está mais tranquila para assistir as videoaulas. Então, cada um tem um horário, cada um tem um método ali, né, durante a semana, uma estratégia para absorver melhor aquele conteúdo, né? Então, penso que dessa maneira fica mais simples. Ao invés, por exemplo, da gente dar uma aula aqui, ao vivo, e 50% das pessoas naquele horário não estão disponíveis para o aprendizado, disponíveis mentalmente. Ou seja, está com a cabeça cheia, né, com algum problema, que, enfim, não consegue ter uma atenção 100% naquela hora, ou aquela hora é muito complicada porque a casa está muito movimentada, não dá para, enfim, se isolar, né? Não dá para se isolar porque no quarto a internet não é boa, tem que estar na sala e a sala é muito movimentada naquele horário. Então, penso que esse estilo, né, essa metodologia de ensino, ela facilita o aprendizado, porque o aluno vai optar exatamente a melhor hora de receber aquele conteúdo. Tá? Então, enfim, mas triste em ver a pouca adesão, né? A maioria das pessoas a maioria das pessoas aí matriculadas não conseguiram aderir ainda a metodologia de ensino. Ô, professor, só dando um feedback com relação ao consumo do material, assim, da minha parte, não sei como se passa dos outros alunos. Eu também acho uma metodologia muito melhor, muito mais interessante, que a gente consegue estudar, depende do horário da aula. Eu confesso que o meu consumo dos materiais não tem sido os maiores. Na minha perspectiva, é porque, como o conteúdo do início do curso é um pouco mais introdutório, confesso que eu tenho focado mais nas aulas de resumo, que você, inclusive, coloca as slides de resumo. Então, um dia antes da aula, eu dou uma olhada nesses resumos, eu faço os exercícios, e aí vejo se eu tenho alguma dúvida, entendeu? Confesso que também estou meio corrido por causa de trabalho, estou tentando conciliar o PLE, mas eu acho que pode ser algum dos motivos do baixo consumo. Às vezes o pessoal, por o conteúdo ser um pouco mais introdutório, só dá uma olhada no resumo, entendeu? Acredito que, por exemplo, eu, antes da prova, vou tentar dar uma carga maior, olhar todo o conteúdo mesmo lá dentro, para estar mais preparado, entendeu? Pode ser um dos motivos que o consumo está um pouco baixo. Sim, não, para mim é perfeito. Não, tranquilo, eu concordo. Eu acho que é uma estratégia boa, né? Quando a gente não está com tempo suficiente na semana para ver todo o conteúdo, a gente foca ali no resumo, né? É também uma estratégia. E eu coloquei, né, exatamente essa aula resumo justamente por isso. Agora, o que eu... Opa, pode falar. Outra coisa também que eu gostei bastante é que você deixou tudo organizado. Só vai acessar o Moodle, tá ali as semanas, as revisões, o conteúdo digital, as aulas. Eu gostei muito também da organização. Não dá nem para ficar perdido. Sim. A semana tal, do dia tal para o dia tal, então é bem uma cartilha, né? Bem uma cartilha, uma receita de bolo do que tem que fazer na semana, o conteúdo lá tá bem... Realmente tá bem organizado, assim, dá para guiar, não tem como se perder ali, né? No conteúdo, no acompanhamento. Agora, eu só queria destacar um ponto da fala do Arthur, e também foi colocado aqui no chat, que a situação é a mesma aqui para o William, né? Mas também provavelmente é a mesma para os demais. O resumo, ele é importante, só que essa estatística que eu estou trazendo para vocês, do consumo, é considerando as horas de exibição também do resumo. Então, eu me preocupo bastante, entendeu, Arthur? Por conta eu estou pegando o somatório de hora de exibição dos 3 conteúdos, né? Para ver se o consumo está seguindo, enfim, uma média legal, assim, em relação à quantidade de pessoas que existe na turma. Mas, assim, eu concordo com vocês que, no caso, né, o resumo é uma boa alternativa.
não vai ter o detalhamento que tem as aulas, certo? Mas, por ser uma parte mais introdutória, que talvez vocês já tenham visto em outros cursos, também, né, na física ou em outros cursos, o resumo já pode ser um material legal, assim, né, em termos de aprendizado já. Mas o detalhamento, cara, você vai ver que as aulas têm um nível de detalhamento muito maior e onde a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a aplicação prática, né, dos problemas de engenharia. Então, não deixem, né, tá, de assistir às aulas, mesmo se for mais em cima da prova, mas tem que, na minha opinião, tem que assistir, porque realmente tem, o nível de detalhe é bem maior, né, nas aulas do que nos resumos. No resumo ali a gente só tem meia hora para passar todo o conteúdo e depois eu começo com os exercícios já, né, também, porque eu tenho resolução do exercício e um resumo, né, das duas videoaulas. Tá, a Amanda está falando que ela gosta de baixar o material e colocar no Drive, não fica na plataforma olhando. Mesma coisa os vídeos. Eu abro no YouTube, certo? Tá, sim, influencia. Se você não está diretamente, mas assim, se você não está diretamente ligada, né, ao vídeo ali, assistindo no YouTube, realmente eu não vou ter a estatística do consumo do material. Tá, mas assim, eu estou falando de maneira geral, tá, pessoal? No caso da Amanda, eu não conseguiria monitorar, porque ela baixou o vídeo e está vendo no computador dela. Mas eu penso, Amanda, que você é uma exceção, entendeu? Eu acho que é uma exceção, porque nem todo mundo quer ficar baixando todos os vídeos, né? Porque os vídeos, eles são pesados, né? Então, vão ocupar uma boa parte do HD. Tem várias videoaulas, tem aulas de resumos, tem aula de exercício, e aí não é estratégico, muitas vezes, né, baixar tudo para assistir no próprio computador, por conta da questão do espaço. Ah, tá, ela falou, eu abro no YouTube, sem baixar, só baixo os slides. Ah, tá, tranquilo, beleza. Não, tão tranquilo. Então, se você abre no YouTube, vai estar a estatística de consumo, sim. Vai estar a estatística de consumo das horas de exibição que você viu o vídeo. Não tem problema, não. Beleza, mais alguma questão? Eu vou então fazer esses dois exercícios que também está lá na aula de resumo, e a gente pode ir discutindo também um pouco sobre eles, né? Então, quem já viu a aula de resumo, né, pode esclarecer alguma dúvida aqui, que talvez ali na videoaula não ficou bem esclarecida. Mas esse exercício, que é do livro, né, que a gente está adotando, ele diz assim: determina a pressão relativa no ponto P, sabendo que o líquido A tem densidade. Isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Líquido A tem densidade. Aí muitas vezes a gente se confunde, a densidade, né? Isso aqui é uma propriedade do fluido. Densidade, quando eu falo só densidade, é densidade relativa. Então, a gente vê até pela unidade aqui, ó, dA igual a 0,75. Isso aqui quer dizer que está correto, né? Porque essa densidade aqui, ele falou que é líquido, então essa densidade é em relação à densidade absoluta da água, que é a densidade de referência para calcular a densidade relativa dos líquidos. Então, quando no problema ele falar só em densidade, é a densidade relativa do fluido. Então, dA igual a 0,75. E o líquido B, a densidade relativa é 1,2. O líquido nas vizinhanças de P é água. Então, isso aqui eu tenho água, aqui eu tenho o líquido A, e aqui eu tenho o líquido B, que vai para o reservatório. E o líquido do reservatório está aberto com a atmosfera.
Tá? Então, aqui tem contato com a atmosfera, que é a superfície desse líquido B. Ele pede para calcular a pressão relativa no ponto P aqui, ó. Tá? Então, é um problema que a gente já aplica, né, conceitos de pressão pontual, variação de pressão, problema de manometria também, bem interessante, tem vários conceitos aqui em um problema só, esse tipo de exercício aqui. Ele deu aqui as distâncias em polegadas, tá? Então a gente já pode converter aqui, né, as conversões, né? 36 polegadas, aí eu já usei o Google para fazer a conversão aqui, tá? Bem rápido, né? A gente pode usar a ferramenta do Google. Então, já peguei todas as distâncias que estavam em polegadas, já converti aqui. Eu delimitei aqui o problema, né? Eu defini pontos, que são pontos aqui estratégicos para resolver esse problema. Eu chamei esse ponto aqui o ponto 1, certo? Esse ponto aqui, que é na interface entre o líquido B e o líquido A, eu chamei de ponto 2. O ponto 3, ele está na mesma linha aqui da interface entre o líquido A e a água, tá? Que nessa interface aqui é o ponto 4, o ponto 3 está na mesma linha horizontal do ponto 4, só que ainda o ponto 3 é no líquido A. O ponto 5 é esse ponto aqui que está na mesma linha aqui do ponto P, certo? Então, defini esses pontos. O exercício ele deu alguns dados, ele disse que a massa específica da água a gente pode obter também, né, na literatura, um dado fácil, ou até no Google mesmo, né? Vocês podem colocar qual é a massa específica da água, vai sair de maneira direta, 998 kg por metro cúbico, a densidade relativa, né? A densidade de referência, desculpa, que é 1.000 kg por metro cúbico. Ele deu a densidade dos líquidos A e B, e com a densidade, essa densidade aqui sendo a densidade relativa, eu posso determinar, então, a densidade absoluta dos líquidos A e B. É só multiplicar esse valor pela densidade de referência, que é 1.000. Então, 0,75 vezes 1.000, 750 kg por metro cúbico, e 1,2 vezes 1.000, 1.200 kg por metro cúbico. Então, já calculei aqui a massa específica de A e a massa específica do líquido B. Resolvendo já o problema, qual é a minha dica aqui na resolução desse problema? Sair de um ponto conhecido de pressão até você chegar ao ponto onde você quer calcular a pressão. Nesse caso aqui, o ponto P, e o ponto que eu conheço a pressão é exatamente aqui na superfície, que é a pressão atmosférica, tá? Então, eu posso sair aqui desse ponto, determinar a pressão do ponto 1, depois do ponto 1 determinar a pressão do ponto 2, com a pressão do ponto 2 calcular 3, depois eu calcular 4, 5 e depois a pressão do ponto P. Então, a gente vai fazendo isso escalonado, né? A gente chama, né, que é a resolução escalonada, ou seja, é como se a gente estivesse subindo, né, um degrau por degrau, para sair de um ponto conhecido e aplicar as equações até chegar o ponto onde a gente deseja calcular a pressão. Então, é uma resolução escalonada. Eu recomendo, né, essa metodologia de resolução desses problemas de manometria, ao invés de montar uma única equação. Já vi muito, né, em provas, o aluno ele muito seguro, né, às vezes muito seguro aí de resolver esses problemas de manometria, fazer uma equação única, certo? Saindo aqui da superfície, e aí ele vai fazendo uma equação, passando por esses pontos até chegar no ponto P. Eu assim, sou receoso, né, a fazer esse tipo de resolução, porque a gente pode cometer algum equívoco, né? A equação pode ficar muito grande e a gente pode se perder em um sinalzinho. Se perder em um sinalzinho, aí já compromete toda a questão. Então, minha recomendação é fazer o problema de forma escalonada, começando aqui pelo cálculo da pressão do ponto 1, baseado na pressão do ponto 0. Então, a gente tem aqui, se a gente está trabalhando com a escala de pressão relativa, tá?
A pressão atmosférica vai ser igual a zero na escala de pressão relativa. E aí a gente vai calcular todas as outras pressões também na escala relativa de pressão. Beleza? Então, o ponto 1, qual é a pressão do ponto 1? É a pressão atmosférica mais ρGH, onde o H é 36 polegadas. Só que na escala relativa de pressão, a pressão atmosférica é igual a zero, e aí eu tenho que P1 é só o ρ do fluido B, G vezes H, 36 polegadas, já convertido aqui para metros, né, sistema internacional, e aí eu posso calcular a pressão do ponto 1, que deu 10.753 pascal. Do ponto 1, eu posso, então, calcular a pressão do ponto 2, tá? Então, o fluido está parado, eu aplico a equação fundamental da hidrostática, certo? Ela, na sua forma, né, já integrada, né? A forma que vocês conhecem bem, porque a gente está trabalhando com líquidos, né? Então, os líquidos são incompressíveis, então dá para trabalhar nessa forma ela já integrada, né? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente quer calcular o ponto 2 baseado na pressão do ponto 1, só que o ponto 2 está acima do ponto 1, então o ponto 2 vai ter uma pressão menor, né? Então, quanto mais abaixo, maior vai ser a pressão. Então, pela equação fundamental da hidrostática, quem está embaixo tem maior pressão e fica do lado esquerdo da equação. Quem está em cima fica do lado direito da equação, ou seja, P1, que está mais embaixo, é igual a P2 mais ρ, né? Que ρ é esse? É o ρ do fluido B, né? É o líquido aqui que está nessa coluna, de 1 para 2. ρB, G, vezes a distância entre 1 e 2, 15 polegadas, que é 0,381 metros. Tá? Então, a pressão no ponto 1 foi determinada aqui anteriormente, a gente substitui e calcula a pressão no ponto B. Nesse caso aqui, a gente observa que foi menor do ponto A. Tá vendo aqui, ó? Pressão no ponto 2, 6.272 pascal, que é menor do que a pressão no ponto 1, 10.753. Falei para vocês, né? O ponto 2 está mais acima do ponto 1. Beleza, aí a partir daqui do ponto 2, a gente calcula a pressão do ponto 3, mesma coisa, o P2 está mais embaixo, então o P2 vai ser igual a P3 mais ρ de A, olha só, o fluido mudou, é o ρ do líquido A, certo? Líquido A, G vezes a distância entre eles, que é de 10 polegadas, ou seja, 0,254 metros. E aí a gente substitui aqui o P2, que a gente calculou anteriormente, e calcula o P3, que deu aqui 4.405, também uma pressão menor do que no ponto 2, né? À medida que a gente vai subindo, a pressão vai diminuindo, né? Independente do fluido, né? Então, de 6.200 caiu para 4.405 no ponto 3. A pressão no ponto 4, ela é igual à pressão no ponto 3, porque eu estou exatamente na mesma linha horizontal do ponto 3. Então, a pressão num plano horizontal não muda se o fluido ele permanece, né, idêntico, né? Ou seja, o fluido é homogêneo, não tem nenhuma diferença aqui, ó, entre o 3 e o 4, eles estão se comunicando através dessa tubulação e o fluido ele é o mesmo, é o líquido A. Então, como eu tenho essa continuidade, o princípio da continuidade aqui do fluido, eu garanto, então, que a pressão no ponto 4 ela é igual à pressão no ponto 3. Bem simples. E a pressão no ponto 5... Ops, deu uma travadinha aqui. A pressão no ponto 5, né, que está mais embaixo aqui do ponto 4, vai ser a pressão no ponto 4 mais o ρ da água, G vezes a distância entre os pontos 4 e 5, no caso aqui 15 polegadas, que dá isso aqui, 0,381 metros, e aí o P5 vai ser o P4, que a gente calculou anteriormente, mais ρ da água, G vezes a distância entre 5 e 4, e aí a pressão em 5 deu 8.132, que é maior do que a pressão no ponto 4, né? O ponto 5 está mais embaixo, beleza? Muito bem, então o ponto 5 está mais embaixo, a pressão é maior. E o ponto P, como está na mesma linha horizontal do ponto 5, a pressão no ponto P é idêntica ao ponto 5, tá? Então, sem nenhuma diferença.
Vamos agora para o... Não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre esse exercício. Bem simples, né? Enfim, só essas observações que eu coloco, né, do método de resolver esse problema, fazer de forma escalonada, converter as unidades, deixar tudo no sistema racional, e aí, cara, é praticamente impossível a gente errar um problema de manometria, né? Se a gente faz com calma, passo a passo, fica bem simples de resolver. Vamos para o exercício agora 3.12, que já tem um pouquinho falando um pouquinho sobre pressão, né? Também, distribuição de pressão, e ele diz assim, ó, para as condições mostradas na figura abaixo, determine a força necessária para levantar o bloco de concreto, certo? O bloco de concreto, onde ele deu a densidade, né, do bloco de concreto, isso aqui é uma densidade relativa, 2,4, o diâmetro ele deu 2 pés e a espessura do bloco de concreto de 1 pé. Aí a gente tem que observar a configuração aqui dessa comporta. Olha só, ele disse que o bloco de concreto, ele não falou que era um bloco circular, mas ele disse que ele deu o diâmetro. Se ele deu o diâmetro, então, necessariamente, né, um bloco circular. A gente só está vendo um corte aqui na vertical, então a gente não vê, né, a seção circular dele, né, mas a gente só vê aqui a espessura, e essa espessura aqui ele falou até que é de 1 pé, beleza? Pela configuração que a gente vê aqui no problema, o que é que eu tenho? Eu tenho um reservatório aqui na esquerda e tenho outro reservatório aqui à direita. Nesse reservatório aqui à esquerda tem água doce, a distância da superfície até aqui a base é de 11 pés, e esse reservatório aqui é de água salgada, né? Então a água salgada aqui vem aqui por baixo, né? E a água salgada está em contato aqui com a base da comporta. E a distância entre o desnível, né, da superfície da água doce para a água salgada é de 5 pés. Muito bem. Então a gente vai fazer um balanço, né, na comporta. Né? Fazendo um balanço na comporta, o que é que a gente tem? A gente tem uma distribuição de pressão aqui, ó, que é constante, né? Toda a comporta aqui está na horizontal, então qualquer ponto aqui na comporta, nessa face superior da comporta, a pressão é a mesma. Então tem a mesma pressão aqui. E essa pressão aqui, ela promove uma força, certo? Uma força na comporta, aqui em cima da comporta, beleza? Essa força aqui vai fazer com que a comporta, ela fique aqui parada para baixo, uma força de cima para baixo. Na base da comporta, eu também tenho o contato da água salgada, e esse contato aqui vai promover uma pressão aqui na base. E esse diagrama de pressão, ele faz com que eu tenha uma força resultante aqui na base da comporta, que eu vou chamar de FAS. Tá? Além disso, a comporta, ela tem um peso, e esse peso está apontado para baixo. Estou chamando esse peso aqui de WC. Beleza? O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a força que eu devo fazer para abrir a comporta. Então, qual é o valor de F na iminência do sistema se movimentar, para isso aqui abrir. Dados. Água doce, 998 kg por metro cúbico. Densidade de referência, 1.000 kg por metro cúbico. A densidade relativa da água salgada, ele deu no problema 1,27, ou seja, a densidade da água salgada, densidade absoluta da água salgada, 1.027 kg por metro cúbico. Conversões, também aqui de distância, 11 pés equivale a 3,35 metros, 5 pés, 1,524 metros. Se a gente trabalhar, pessoal, não sei se já ouviram falar com algoritmos significantes, né? Então eu tenho trabalhar com 2 casas decimais, 3 casas decimais, tudo bem, tá? Não precisa trabalhar mais do que isso. Então, 4 casas decimais, 5 casas, já é exagero, né? Trabalhar com esse tipo de precisão, tá? Porque vai sempre ter uma incertezazinha dentro dos cálculos, então até 2, 3 casas decimais é o comum.
Quando a gente faz o balanço aqui do somatório das forças na comporta, a gente vê o seguinte: a força que a gente quer determinar, que está apontado para cima, tá? Positivo, mais a força da água salgada aqui na base, também está apontada para cima, entra como positivo, a força da água doce, que está apontada aqui para baixo, que vai exatamente no topo da comporta, está apontado para baixo, essa força entra negativo na equação, e o peso está apontado para baixo, entra negativo na equação. Esse somatório de forças tem que ser igual a zero. Tá? Na iminência da força F deslocar a comporta, né? Abrir a comporta, isso aqui ainda é igual a zero, na iminência, né? Após isso, a força F vai ser superior, né? E aí eu não tenho mais uma condição de repouso, né? Então, vai ter uma condição de movimento. Beleza, então o F vai ser igual, se a gente coloca, isolando o F aqui, a nossa força, a gente tem aqui que vai ser a força da água doce, mais o peso da comporta, menos a força da água salgada, que está atuando na base. Aí a gente resolve o problema em 3 partes. Então, a gente precisa determinar qual é a força da água doce aqui no topo da comporta, qual é a força da água salgada aqui na base da comporta, qual é o peso da comporta. Tendo essas 3 componentes, a gente calcula o F. Vamos começar aqui pela água doce, em cima da comporta. Qual é a pressão aqui em cima da comporta? Aí vocês sabem bem, né? A pressão em cima da comporta, vamos trabalhar com a escala relativa de pressão. Trabalhando com a escala relativa de pressão, a gente tem que a pressão no topo da comporta vai ser dado por ρ da água doce, né, a massa específica da água doce, G, que é a aceleração da gravidade, vezes essa distância daqui para cá, ó, da superfície até o topo da comporta. Que distância é essa da superfície até o topo da comporta? É 11 pés? Não. A distância da superfície até o topo da comporta é de 10 pés. Por quê? Porque a comporta tem uma espessura de 1 pé. E aí, então, se a gente tem que tirar aqui, né, a espessura da comporta, então a distância da superfície até o topo da comporta é de 10 pés. Então, essa distância aqui, ó, vai ser 3,53, que é 11 pés, menos 1 pé, que é 0,305 metros. Então, essa aqui é a pressão, tá, pessoal? Rho da água doce, G, vezes a distância. Então, aqui eu tenho pressão. Como é que eu calculo a força devido a uma pressão? A força devido à pressão é a pressão vezes a área. Vezes a área. Pressão vezes a área, eu tenho uma força de pressão. Que área é essa? É a área do topo da comporta. A comporta tem área circular. Sim, e aí, para calcular a área de um círculo, a gente pode, por 2 maneiras, né? Pelo raio, seria o πr ao quadrado, né? E pelo diâmetro, é o πd ao quadrado sobre 4. Como ele deu o diâmetro, eu vou usar aqui o cálculo da área usando o diâmetro, que é πd ao quadrado sobre 4. Se a gente substitui as informações, a gente calcula aqui, né, a força no topo da comporta, devido ao contato com a água doce, 9.217. A água salgada, similar, né, para calcular aqui a força que a água salgada faz aqui na base da comporta, aqui, ó, na base da comporta. Essa força vai ser a pressão na base da comporta. Que pressão é essa? Que pressão é essa, pessoal? É ρ, né, da água salgada, vezes a gravidade, vezes essa distância. Que distância? Da superfície aqui da água salgada até a base. Que distância é essa, pessoal? Daqui para cá para baixo. Vai ser 11 menos 5. Se eu pegar 11 menos 5, eu tenho a distância exatamente da superfície aqui da água salgada até a base da comporta. 11 menos 5 pés, ou seja, 6 pés. Então, a pressão vai ser a densidade absoluta da água salgada vezes a aceleração da gravidade vezes 11 pés menos 5 pés. Tá? Então, a força vai ser a pressão vezes a área. A área é a mesma, né?
é a área da comporta, né, a área circular, πd ao quadrado sobre 4. Então, substituindo os valores, a gente tira, então, que a força da água salgada, tá errado aqui, né, pessoal? Que não é água doce, não, que é a água salgada. 5.900 Newton. E para fechar o problema, o peso da comporta. Como é que eu calculo o peso? Para calcular o peso através da massa específica, é bem simples. A gente viu lá em propriedades dos fluidos. Porque o peso específico de uma substância é a razão entre o peso dividido pelo o volume, certo? Então, se a gente pega o peso e divide pelo volume, a gente tem o peso específico, né? O peso dividido pelo volume, a gente tem o peso específico, tá? Então, o peso específico, ele pode ser determinado simplesmente pela multiplicação entre o peso específico, né? O peso de qualquer substância pode ser dado pela multiplicação entre o peso específico vezes o volume, tá? Então, é bem simples aqui, ó. Aqui eu já fiz de maneira direta, né? Aqui, que eu tenho a massa específica vezes a gravidade, né? Multiplicando esses dois termos aqui, a gente tem o peso específico, né? O peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Então, aqui eu tenho o peso específico vezes o volume. Quem é o volume? O volume é a área da comporta, que é circular, vezes a altura. Quem é a altura? É a espessura da comporta, que é um pé, certo? A área vezes a altura. Então, eu tenho peso específico, que é o ρ da comporta vezes a gravidade, vezes o volume da comporta, que é a espessura vezes a área. Substituindo aqui as informações, a gente tem que o peso da comporta é de 2.096 newton. Então, com essas três informações, a gente pode, então, determinar a força F. E aí, obter aqui que a força F, né, é dado por 5.414 newtons, tá? Então, problema bem simples, né? Eu já adiantei um pouco, né, até um pouco, né, alguns conceitos do que vocês vão trabalhar nessa semana, mas ainda dá para trabalhar com esse tipo de problema aqui nessa aula. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o valor de pressão constante, né? E aí a gente pode converter, transformar a pressão em força, né, dado uma área de contato daquela distribuição de pressão, que no caso aí vai ser constante tanto na base da comporta como no topo da comporta. Bom, basicamente isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre esses exercícios. Vou parar a apresentação, vou parar aqui a gravação.